João 8:32. E conhecereis a verdade. E quem que vai te libertar? A verdade. A verdade. E quem é a verdade? Jesus. Então eu preciso conhecer Jesus. Jesus, não a palavra. Porque diz a Bíblia que a palavra mata. Mas o espírito da palavra Vivifica. O judeu ortodoxo conhece a palavra, mas não a Bíblia. Então eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso que a Bíblia me conheça. Ela precisa, eu preciso me envolver com ela. Essa palavra conhecer é a mesma palavra que nós poderíamos usar, aí cada um usa o seu vocábulo, ou vocabulário interno, o que você faz com a sua esposa dentro de 4 paredes. A palavra conhecer é relacionamento, intimidade, troca, carícias, prazer, agrada-te o Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Agora, na palavra de Deus diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então fica um enigma. Então, até uma certa utopia. Então, o que realmente está acontecendo? Quando eu converto meu coração ao coração de Deus. Agrada-te do Senhor. Quando eu me agrado do Senhor, aspectos do coração dele, não da mão, não dos olhos, do coração. Nós, quando andamos com Deus, a nossa carreira do relacionamento com Deus vai obedecer 3 aspectos. Primeiro, eu conheço as mãos dele, que são os seus atos de poder e glória. Curas, sinais e maravilhas são manifestados pela mão dele. Mas a mão dele vai nos levar para um lugar mais perto do que pegar nos teus ombros e olhar nos teus olhos. O que é olhar nos olhos? Relacionamento. Diz a palavra de Deus que os olhos são a janela. Nossa alma, janela, nosso ser. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo é bom. Se o meu olho é mau, todo o meu corpo é mau. Então a minha questão, eu não tenho responsabilidade com o meu corpo, eu tenho responsabilidade com os meus olhos. Se eu ver os meus olhos, o resto vem na sequência. Principalmente nós homens. Nós somos atraídos pelo que vemos e pelo cheiro. A mulher não é tanto atraída pelo que vê, mas ela é atraída pelo toque e pelo que ouve. Então, quando a gente olha, estamos falando aqui, basicamente, aqui especificamente para homens, e no vídeo que a gente está falando para todo mundo, a gente acaba tendo um entendimento disso. Mãos manifestam poder de Deus, os olhos de Deus, o relacionamento. Mas ainda nós não temos chegado na plenitude. Qual é a plenitude de Deus? É quando Ele revela o seu coração. Porque no coração de Deus está o seu desígnio, está a sua missão, está a razão da sua existência. Está aquilo que nós chamamos o centro da vontade de Deus. Por quê? A maioria das nossas ansiedades, das nossas perturbações, é porque, na verdade, nós estamos desalinhados com Ele. Tá? Vamos abrir o livro de Efésios? Abram aí, por gentileza, capítulo 1. Não é sobre isso que eu ia falar, mas estou deixando fluir. Efésios, capítulo 1. Estava lendo com a Rosana e isso tem me chamado muita atenção, e quanto mais eu leio, mais me agrada. Capítulo 1, versículo 3. Quem achou que quiser ler? Bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso. Esses lugares celestiais, regiões celestiais, é chamado o Aion. O que é o Aion? Nós temos
o nosso céu, que é o céu que a gente vê das estrelas, tá? Tem as regiões celestes, que ficam os demônios, e tem o Aion, que é o céu de Deus, é o lugar da habitação dele. Tá? Então, bendito o Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda sorte de recursos. Quando fala bênção, a gente pega uma conotação muito espiritual, muito crente, muito religiosa. Né? E às vezes a gente se atrapalha um pouco com isso. Né? Porque bendito Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, a qual já nos abençoou. E diz lá no versículo 4, e nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis ou perfeitos nele. Então, ele te fez perfeito. Essa que é a verdade. Qualquer outra coisa é religião. O fato é que ele te fez perfeito, que sentou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas, o Elohim, a pluralidade de Deus manifestado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, resolve fazer você antes do mundo, antes de qualquer coisa. Primeiro ele fez você. Pá! Ele fez você. Depois ele construiu o mundo. E quando eu falo o mundo, eu falo cosmos, tudo que tem a ver. E depois coloca você lá. Então, primeiro você foi criado. Depois eu fui criado antes da fundação do mundo e manifestado no dia 26 de outubro de 1962. Eu não nasci em 1962. Eu nasci antes da fundação do mundo. Então, ainda que eu tivesse nascido por uma circunstância não tão boa, na verdade eu tenho que ter a mentalidade que eu fui manifestado, mas não nasci aqui. Por isso, quando a gente está trabalhando, apesar dos pesares, quando nós estamos trabalhando com cura e libertação, nós estamos falando de maldições familiares, mas com o entendimento, tá, que eu tenho que levar vocês ao princípio. E no princípio criou Deus. Então, o princípio é Cristo. Tá? Porque a resposta, tudo que nós precisamos, está lá no Aion, na presença de Deus. O resto aqui nós vamos endireitar as veredas. Nós vamos perdoar, nós vamos entrar na presença de Deus como sacerdote e pedimos perdão a Deus pela ignorância dos nossos pais e dos pais dos nossos pais. Livramos toda essa geração e as gerações que vão adiante de nós de um princípio chamado maldição. Como tem o princípio da gravidade, como tem o princípio da força centrífuga, tem o princípio da maldição, que é a consequência da quebra de uma lei. Tá? É a mesma coisa, você lembra de Zaqueu? Quando Jesus entra lá na casa de Zaqueu, Zaqueu fala, olha, eu quero restituir 4 vezes mais a quem eu prejudiquei. O número 4 tem a ver com a universalidade de Deus. Tá? Da totalidade, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Mostra os 4 aspectos de Cristo. Tá? Então ele fala assim, eu quero restituir completamente. Então a gente começa a andar num sistema de remissão, voltar ao plano A. Tá? Deus não tem um plano B. Às vezes ele tem que criar um plano B para nos levar de volta ao plano A. Então o que vocês estão vivendo aqui é um plano B. Por quê? Ele está criando um caminho, sabe? Que nem aquela coisa, às vezes eu estava brincando na areia, a gente via os bichinhos caminhando na areia, a gente queria que eles voltassem para cá, o que você faz? Você faz com a mão, você faz um caminhozinho, né? Abre aqui para ele voltar para o caminho. Então aqui é para vocês voltarem e ter um entendimento e voltar para onde era o plano A e daí estabelecer. Porque Deus tem um plano, o plano de Deus não é tão único e tão somente libertar vocês, mas é transformar vocês em libertadores. Glória a Deus. Entende?
Porque todo livre é um libertador. Porque tudo que é livre, tudo aquilo que é verdadeiramente livre, onde ele vê escravidão, ele gera um suporte, ele começa a ser um agente de Deus e começa a manifestar liberdade e libertação. Porque você vai fluir do que da sua natureza. Tá? Então, se você realmente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E andareis nesse padrão, nesse ponto de vista. Porque foi para isso que Cristo nos chamou. Foi para andar nessa verdade. Agora, para que essa verdade flua em nós, tá? Nós temos que nos alinhar. Tem muito empresário que Deus entregou a empresa para o empresário. E tem muita igreja que Deus não entregou o pastor para aquela igreja. Tem muita gente que está fazendo uma coisa linda, porém não foi o que Deus mandou ele fazer. E não tem nada mais triste do que fazer uma obra morta. O que é uma obra morta? É uma coisa maravilhosa aos teus olhos, aos olhos da tua família, aos olhos da sociedade, porém totalmente inócua. E é isso que traz um vazio espiritual. Por isso você vê muita menina linda, muito cara lindo, muito cara que tenha tudo para ser feliz, no entanto se mata. Pô, se você olhar para a vida de muita gente que tinha um futuro aí glorioso pela frente, mas ele vai caindo pelas tabelas. Ora, pelas iniquidades que nós estamos entendendo, que são aquele como se fosse um polvo com seus tentáculos que nos escraviza. E outro, principalmente, por estar desalinhado. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está catando essas pulgas, que a gente chama aqui de iniquidade, tá? Desvencilhando, como se fosse dos tentáculos desse povo, tá? Para nos colocar numa posição para chegar onde nós temos que chegar. Avancei muito na tua pergunta, não estou muito longe, não sei se você levantou o dedo. Está em tempo ainda? Então, por favor. Eu só ia perguntar lá sobre aquele céu lá, que é o terceiro céu, é? Ah, eu? Aham. Chama do terceiro céu. Isso, é o lugar da habitação de Deus. Foi? Hã? E nesse aqui. Tá muito fácil a pergunta. Nesse que você está colocando aí agora, Aham. como você diz lá no louvor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Aham. Tem duas correntes pensantes. Tem duas correntes pensantes, né? Tem uma corrente pensante que diz o seguinte, né? Vós sois o diabo que quer fazer a vossa vontade. Vós sois filhos do diabo. Jesus falou isso, João 44, né? Então, aquela coisa, né? A gente fala para Deus, a gente entrega tudo para Deus, se limpa tudinho, aí depois a gente fala, restitui, eu quero de volta, o que é meu? O que eu quero é teu pecado, velho. Se eu tinha pecado, você deu a minha mãe. Mas quer o pecado de volta? Então o pecado de volta. Quer transgressão? Quer voltar? Quanto a mim, eu não quero de volta o que é meu, porque diz respeito que era meu, só tinha caca. Eu quero o que é de Deus. Entendeu? Eu não quero, a minha oração é para que Deus não abençoe vocês. Cara, Só olhar desse aqui já me fulminou. A minha oração é que Deus destrua vocês. Porque Deus não chamou para vocês serem abençoados, Deus chamou vocês a mortos, porque somente os mortos verão a Deus. Glória a Deus. Está entendendo isso? Destrói, Senhor. Quebra tudo, filho. Quebra tudo. foi. Quebra tudo. Por quê? Porque a maioria de nós está fazendo aquilo que Deus não chamou para fazer. Por isso, tanta ansiedade. Por isso, tanta maldição. Por isso, nós temos a amartia, errando o alvo. Agora, quando Deus tira você, Deus chamou você para Nínive, você foi para Tarsis. Ou seja, quando Deus te chama para um lugar, você está para o outro, aí você pega um barco e vai para outro lugar. O que aconteceu com o barco? Quem leu os trem aí? O que aconteceu com o barco? Caiu em maldição. Maldição, tempestade, começou a bagunçar a vida de todo mundo que estava à sua volta. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quem é que teve na sua vida que começou a bagunçar a vida das pessoas que estavam à volta por causa da sua transgressão? Até um ponto que a família falou, na bota, velho. Põe esse cara na prancha e não joga ele para a água.
Somente por uma coisa, porque Deus queria que vocês estivessem num lugar que você tornou. Porque o que é a palavra conversão? Quem dirige aqui sabe. Mas o que é uma pessoa convertida? A pessoa que fez uma conversão. Você estava indo para um lugar, foi para o outro. Deus não falou de religioso, falou de convertido. Deus não falou de crente, falou de filho. Glória a Deus. Porque se você quer ficar crente, você vai ficar que nem Sansão lá, com jugo aqui, ó, dando volta e segue. Jesus nunca falou de religião. Muito pelo contrário, quando ele passava, ele arrancava a religião das pessoas. Sendo aquele cego, que ele vai e cura o cego, aí o sistema religioso vai lá e fala, quem fez isso com você? O que o cego falou? Ah, nem sei, só sei que eu era cego. Só sei que eu era cego, agora eu enxergo. A família de vocês vai para vocês, o que aconteceu com vocês? Você fala, não sei. Só sei que eu era cego, agora eu enxergo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que religião que você é agora? Agora você virou crente? Não, eu era cego, agora eu enxergo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí quando perguntar qual é a razão da sua fé, eu vou falar, eu era cego. Isso aqui é a função profética. Essa aqui é a função apostólica, não religiosa. Abrir os olhos. Em cima aí que você falou aí, quando nós fazemos algo que Deus não quer que nós façamos. É isso. Que não usou o exemplo do pastor, né? O pastor tá na igreja, Deus não quer. Né? Eu sei que no Velho Testamento a pessoa, quando não obedecia a Deus, que nem Saul, ele perdeu o reino, né? Não foi isso que Certo. Deus mandou ele. Isso. E nos dias de hoje, se Deus, né? Se eu fizer algo que Deus não mandou fazer e permanecer, eu perco o reino? O que é o reino? Para mim, o reino é estar lá na glória com ele. Quem concorda com isso? O reino de Deus. O que está escrito na palavra? O reino de Deus está... Dentro de vós. E onde você está? Você está voando? Não, estou na terra. Quem? Onde é que você está? Na terra. Então onde é que está o reino? Sabe, viu? E onde você está? Em cielo? De onde está? A mesma pergunta que fez de hoje, Adão, onde faço a terra? Onde você está, Adão? Você está no céu? Onde você está? Na terra, não? Hã? Então onde está o reino de Deus? Na terra. Por quê? Porque tudo está na terra. Porque és meu embaixador para redimir, não para se distrair na terra, mas para redimir a terra, salvar a terra, cultivar a terra, destruir as obras do inimigo. Glória a Jesus. Então não perco. Aleluia. Então, primeiro você tem que entender o que é reino. O que é reino? Reino, primeiro, interessante, a Bíblia, antes de falar o que é, a Bíblia fala o que não é. O reino de Deus não é nem comida, nem Bebida. mas Esqueci. Parei as vontades de meu pai. justiça, paz Bom, e alegria no Espírito Santo. é verdade. Isso é reino de Deus. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Nesse tripé, nesse tríplice fundamento. Justiça. O que é justiça? Cristo Jesus, Jeová Tsekenu. Jesus, a minha justiça. Estou justificado. Eu era, mas não sou mais. Era cego, agora enxergo. Justiça, paz. O que é paz? O que é um lugar de paz? A paz é quando você sabe que você está certo. Porque a palavra falou, Deus falou para Abraão, go! Sai da terra da tua parentela e vai para o lugar. Ele saiu e está em paz. Ainda que tenha um monte de combate. Sem questionar. Porque não tem melhor lugar do que um lugar de paz, do que um lugar onde Deus só faz, você vai e faz. Deus não falou que ia ter problema. É a paz da convicção. Falta só um pouquinho. E a alegria do Espírito Santo. Isso é o que está faltando. A alegria do Espírito. O que me atrai em vocês? É o que eu falo? É como eu sou?
Aí você fala para isso e fala, você é doidão, né? Tá, Fala, é a alegria do Espírito Santo. Entende? E se maravilhavam da doutrina dos apóstolos. Por quê? Os caras eram chapados, velho. Desculpa, vocês não gostam de chapar, né? Eu gosto. Só muda a substância. Só muda a substância. Satanás inventou o que Deus criou. Satanás copiou o que Deus inventou. O que fala lá Jeremias? Eu me tornei um ébrio na presença de Deus. O que é a Shekinah? A glória de Deus. Que vem com cabode, que quando vem sobre você, você cai, porque você não aguenta o peso da glória de Deus. Eu só posso servir um Deus vivo que me traz alegria. Verdade. Um Deus que fica em cima de um Deus de pedra, que fica em cima do bagulho. Que não se mexe, não tem força, não tem temperatura, não tem expressão. Não rola. Só tem imagem. Muito menos doutrina. Muito menos doutrina. Deus foi para a liberdade que Deus me chamou. Tá? Então, eu vou te respondendo com conceitos. Não com uma resposta simples, mas com conceitos. Para que você crie conceitos. Se eu conseguir fazer com que vocês pensem, essa é a maior virtude de uma unção apostólica e profética. É fazer com que o povo de Deus pense. Porque a minha função como escravo de vocês, o meu maior desafio é fazer com que vocês reflitam. Porque a maioria de nós fazemos coisas automaticamente. E como o Satanás sabe disso, é por isso que ele te tenta sempre em 3 áreas distintas. E sempre as mesmas. Por causa da automação da nossa mente. Por isso Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação da minha mente. Então conhecereis qual seja... Boa, perfeita e agradável. Beleza. As 3 dinâmicas. Tá, então eu vou saber se eu estou na boa, na agradável e na perfeita. Jesus andou nessas dinâmicas. Jesus, com 12 anos, tá, ele estava lá discutindo doutrina com os epicúreos. Ele estava na agradável. Com 30 anos, ele começa a fazer sinais de maravilhas, ele está na boa. Mas ainda faltava um. Que era a perfeita. Onde é que é a perfeita vontade? Na cruz. Na cruz. Então, e fala, e na palavra de Deus fala que ele é o primogênito. Ele é o primeiro da fila. Se ele é o primeiro da fila, então eu sei qual é o seu destino. A casa do Pai. Cruz. Cruz, exatamente. Por isso que ele falou, quem quer ser meu discípulo, pegue a sua Cruz me siga. Por que ele falou, pegue sua cruz e me siga? Porque um dia vai chegar a tua vez de ir para a cruz. A cruz é quando você morre com os seus desejos, com os seus planos. Glória a Deus. Entendeu agora porque eu falei? Porque a minha oração é que Deus não abençoe vocês, mas que crucifica-os. Crucifica-os. Crucifica esse homem. Porque esse só vai servir para Deus quando ser crucificado. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem crivo, mas Cristo. Vive em mim. Porque estou crucificado com Ele. Só tem um jeito de a gente prestar. Morto. Deus não chamou você para estar ferido. Vitória! Não, Deus chamou você para estar morto. Porque os mortos viverão a Deus. O que é morto? É quando você olha para toda a sua vida. O que você fez na sua vida? Está entendendo isso? É quando você olha para você mesmo e fala, nossa, eu só produzi. O que eu produzi? Ele falou, agora está pronto? Posso eu viver a minha vida através da sua? Olha o que você fez com a sua. Get ready. Você está pronto agora para que eu possa... Uau! Cristo em vós, a esperança? A glória. O que é a glória? Caráter de Deus manifestado na terra. Não religião, não usos e costumes. Glória de Deus. O que é a glória? Característica da personalidade divina. Por quê?
Quando as pessoas veem você uma mudança de vida, elas falam, poxa, que maravilha, hein? Quando a glória de Deus é recebida, quando alguém que não é da casa de Deus olha a sua vida e fala, puxa, que coisa maravilhosa, está glorificando a Deus. É quando ela não esperava receber o que você estava devendo, você vai lá e paga. É quando não esperava fidelidade, você vai lá e é fiel. Fala, poxa, que coisa! Agora eu quero isso. Agora você está glorificando a Deus. É quando a sua vida manifesta, incentiva, inspira a outros, principalmente os seus inimigos. Por isso que Jesus falou que se alguém te obrigar a dar uma milha, anda com ele duas. Eu já expliquei sobre isso, o que era essa lei, que pela lei, por causa da submissão do povo hebreu aos romanos que dominavam Jerusalém, havia uma lei que dizia o seguinte, todo judeu era, por lei, escravo de todo cidadão romano. O que isso significava na prática? Por exemplo, eu era um cidadão romano, saio do mercado cheio de sacola, aí ia passando um hebreu. Tem que hebreu, o hebreu. Come here. Nossa. Leva essa sacola. Vai, Hebreu. Ele tinha que, por lei, andar uma milha. É, gordinho. Chegava numa milha, ele podia falar para mim, agora você que se exploda. Jogava um negócio lá. Que era o escravo normal hebreu. Agora havia um hebreu que tinha se convertido. Quando chegava nessa milha, ele não largava a sacola. Aí o romano já estava esperando para pegar a sacola, ele não soltou. Falei, dá a sacola. Aí ele falava assim, não, você ajuda até a sua casa. O mano olhava, você não sabe fazer isso. Eu falei, eu sei, mas o meu Senhor me disse para fazer isso por você, porque o meu Jesus ama você. Glória a Deus. Entendeu? A primeira milha é do romano. A segunda milha é do céu de Deus. Oh, glória. Maravilhoso, né? Então eram técnicas da gente trabalhar a transformação do mundo, não pela religião, mas pelo comportamento. E se maravilhavam da doutrina dos apóstolos. Vendiam tudo, tinham tudo em comum, partilhavam seus pães nas casas, enquanto isso Deus ia acrescentando aqueles que criam. A atitude do povo de Deus chamava a atenção das pessoas. Deus só empurrava para dentro, só de pregação. As pessoas viam o estilo de vida daquele povo, que era tão diferente. O povo brigava, eles se uniam. Os povos as famílias se massacravam. Eles pediam perdão uns aos outros. Esses roubavam, pai roubava filho, filho roubava pai. Aqui, pessoas que não se conheciam, vendiam a casa e falavam, tá aqui, você paga a sua conta. Eu não consigo ter 10 milhões na minha conta e saber que você está devendo R$1.000. Tá aqui. Veio bem sem olhar aqui. Está entendendo? São coisas, mentalidades. Você me chamou? Você diz que às vezes tem gente que faz coisas maravilhosas, mas não é o que Deus esperava. Perfeito. Não é o que Deus queria deles. Uhum. Mas se eu estou fazendo algo bom, como eu vou saber que isso não é o que Deus quer para mim? Busca primeiro o reino de Deus E as demais coisas a serão sua acrescentadas. justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça dele? Senhor, o que você quer que eu faça? Um camarada, ele era... Coisa recente aqui. Ele era... Aquele cara de artista que promove os artistas, me chama? Empresário. Ele era empresário de uns cantores gospel aí. Tá? Ele foi numa conferência. Em vida tranquila, sabe? Só, mas show pra cá, show pra igreja, tal. Pero assim. E Deus falou pra ele... Bonito o que você está fazendo, hein? Aleluia. Eu falei para ele, ó, eu tenho um negócio pior para você.
Ah, é? É. Eu quero que você vai ser pastor numa cidadezinha da Bahia, que é 5 dias para chegar lá de carro. Carro, moto, camelo, helicóptero, principal, Tarzan. Mas você precisa pegar tudo para chegar lá. Pois bem, esse camarada largou tudo. Tudo. Tinha tudo, ele tinha tudo que você podia imaginar ele tinha. Largou tudo. A coração dele abriu de uma tal maneira. E ele foi para esse lugar. Estou resumindo bem a história. Tá? Meses, uns 4, 5 meses depois, uma equipe de missionários, pessoal de São Paulo, de Itajaí, de outros lugares, e falaram, pô, vamos visitar ele lá. Tá? Pegaram um monte de coisa. Encheram caixas e caixas de coisa para ele. Aí fizeram uma caravana, né? Quase um êxodo para chegar lá. Quando chegou lá, um vilarejo. A casa dele, cara, o teto, sabe aquele teto baixinho, aquela coisa, sabe, luz de lamparina. Tá? Eles olharam assim e falaram, puxa, o cara andava só na celebridade aí, só nas igrejas monstro, né? Cara aqui, aí ele não aparecia, de repente aparece ele. Ai, não, Pai Senhor, uma alegria, um brilho. Falei, que bom que vocês estão aqui, tal, né? Aí eles cumprimentaram, tal. Ó, nós fizemos um monte de coisa para você, eu sei que você está precisando de muita coisa. Ele, vocês trouxeram melancia? A única coisa que eu estou sentindo falta é de melancia. Vocês trouxeram melancia? Estou doido para comer melancia. Trouxemos celular, com torre elétrica, trouxemos, né? Não, isso eu não quero não, trouxeram melancia. A única coisa que eu sinto falta aqui. O resto eu sou feliz pra caramba aqui. Glória a Deus. Pouca coisa, felicidade tem. Deus do exército. Deus está na simplicidade. Muitos dias. Cheguei aqui triste pra caramba. Batido, confuso. No pé. Toca dentro desse lugar aqui. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Eu já estive em vários lugares. Vocês são o meu destino. Glória a Deus. Vocês são o meu destino. Amém. Deus. Aleluia. Vocês são o meu destino. Glória a Deus. 30 anos que eu estou buscando o meu lugar. Faz 30 anos. E eu pensava que era o lugar. Eu pensava que era o lugar. Aí eu vou na célula. Aí na célula, o Renatão da célula, nosso líder de célula. Quer conhecer o trabalho? Já há quanto tempo que eu estou aqui? Né? Eu acho que já deu para conhecer. Cara, hoje quando eu vejo o Nevan, 19 anos atrás começou com uma clínica. Hoje é uma igreja que tem 70 pessoas em tempo integral, que funciona 24 horas por dia lá dentro. E tudo aquilo começou com meia dúzia de chapado, que nem nós. Hoje tem profeta, apóstolo, evangelista e mestre para mais de 600 igrejas no mundo inteiro. Café de pastor lá é 2.500 pessoas. E sabe quem é que prega para os caras que vêm da Suíça, vêm da Bélgica? Cara que nem nós. O apóstolo Exemir, ex-traficante, era o traficante da cidade, ele está pregando. Fala, hoje eu me ponho em mão, o cara que era cliente meu do passado. É mesmo, mano. Entendeu? E hoje, Gustavo, vamos chapar. A gente sabe o que é chapar. A gente sabe. Tem muito cara que é lá. Que é nunca, né? Você sabe o que eu estou falando, nunca. Ele não sabe o que é. Ele sabe o que é um culto, ele sabe. Mas ele sabe o que é chapar. Mas nós sabemos. Agora, quando eu descobri que essa chapação estava disponível de graça em Santa,
falei, não, me dá minha parte, velho. Entendeu? Agora que vocês entendem, o Tex é espiritual, porque ele levanta às 3h30, 4 horas da manhã. Eu falei, quando eu estava no mundão, eu também levantava 3, 4 horas da manhã também para procurar uma bagaça lá fora. Estão entendendo o que eu quero dizer? Por que você acha que Deus escolheu vocês? Porque tem um plano para cada um. Deus escolheu Moisés porque ele tinha atributos de um libertador. Deus escolheu Pedro porque ele tinha atributos de pescador. Deus escolheu Paulo porque ele tinha atributos de um homem de uma visão apostólica de governo. Agora ele está procurando adoradores apaixonados. Gente que está disposta a ficar chapada pelo amor dele. Glória a Deus. Que louco. Aquilo que você pensava que era o seu fim, virou matéria-prima na mão dele para transformar isso. Tá entendendo? Tá entendendo? Hã? Eu, enquanto eu quis ser um crente bonito, aquela música do Judson, vocês já ouviram? Eu tentei ser um crente bonitinho, mas não deu. Por que eu vou tocar essa música aqui? Entendeu? Eu tentei ser um crente bonitinho, mas não deu. Não consegui ser um crente bonitinho. Por quê? Porque você andar com Deus é chapação. Só no reino de Deus. Você já percebeu? O triste é que é o alegre. O pobre é que é rico. Se você ler a Bíblia tudo de ponta cabeça. Né? Só é para nós. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é Loucura. loucura, 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 loucura. Então é o meu tamanho. Porque eu não me encaixo em padrões. Tá? Quem em sã consciência que faz um trem desse? Então vê se não é forte e candidato para ser um profeta de Deus por causa disso. Todo mundo em Israel usava aquelas roupas de linho fino. João Batista, roupa de pelo. Os caras usavam aquelas tranças. João Batista, aquela cinta. Todo mundo no palácio com ar-condicionado, com o microfone, a paz do Senhor, irmão. João Batista nem deserto. Comendo gafanhoto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus está chamando um tipo de gente esquisito. Jesus, Eu vim aqui hoje para falar sobre esse troço aqui que já está anos luz de mim. Já. Agora, João Batista, filho de Zacarias, que era um sacerdote da velha ordem. Zacarias ministrava em templo. João Batista no deserto. Uma nova ordem profética para um novo tempo. Deus não está escolhendo muita gente lá de dentro. Porque lá de dentro eles estão muito ocupados querendo ser crentes uns para os outros. Disputando cargos. Então Deus sempre se move dessa maneira. Deus chama o pai de Abraão, vamos fazer uma obra. Aí ele vai no caminho fazer uma obra. Nesse caminho, um dos irmãos de Abraão morre. Pensa, não me lembro o nome dele. Morre. Aí o pai dele fica chocado, com aquilo paralisado, traumatizado. Aí na jornada, acha uma cidade que tem o nome do filho que morreu. Pronto. Enterrou lá. Aí Deus tem que chamar a próxima geração, Abraão. Abraão, sai da casa da tua parentela. Por quê? Porque morreu nas lembranças do passado. O que Deus fala? Deixando as coisas que para trás ficam. Prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Passa milhares de anos, mas a mentalidade de Deus não muda. Deus não mudou o plano. Deus ainda está chamando gente para sair de um sistema para ir para outro. E achará curados para servir. Curados do passado, para fazer diferença no presente e marcar o nome no futuro. Hoje está tocando trombeta aqui.
Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. O povo estava fazendo as suas coisas, cuidando das suas vidas. Hasta que, lá em cima, apareceu o profeta, enxofado. O cão tá aí. O primeiro que vai para o cão. Até o cachorro. Aproveitar a apertar dele. A primeira coisa que ele espanta o cão. O cão já foi embora. Agora só fica só lá as ovelhas. Esse negócio aí é bom, hein? Veja que tu és profeta da parte de Deus. Esse negócio é bom, cara. Gostou, né, Carlinhos? O bom é que essa troça fica tudo filmado e depois eu dou risada em casa pra caramba. Depois eu me entendi uma semana lá em casa. Voltando, tentando voltar ao assunto, na medida do possível, né? Na medida do possível. O que acontece? Eles sabiam, quando havia o toque profético, significava mudança. Tipo assim, gente, alguma coisa vai mudar. Então eles já sabiam que quando havia um toque profético, era sinal de câmbio, sinal de mudança. Ou a monte vai se mover, ou o céu vai descer, ou nós vamos subir. Porque eles já sabiam, já ficavam preparados. E de tempos em tempos, o toque profético vem à sua igreja. Porque vocês são a igreja. Lá é templo. Mas vocês são a igreja. Então está tocando a trombeta aqui hoje. Glória a Deus. Toca a trombeta em cima. Por quê? Deus está aqui para mostrar para vocês o motivo pelo qual vocês estão ouvindo o que vocês estão ouvindo daqui. Porque senão vai ficar naquela mesmice. Tá? Algo mais? Não? E aí? Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Senhor. Mostra o teu poder neste lugar. A sua glória, Senhor. Mostra o teu poder neste lugar. Não há nós, Senhor. Não há nós, Senhor. Não há nós, Senhor. Mas a teu nome toda a glória. Céus para sua presença. Sentir, sabemos disso. Vamos sensíveis, Senhor, para nós. Queremos ver como o Senhor nos vê. Não como a nossa família nos vê. Ou nos viu. Não como os homens nos julgaram, nos denominaram. Mas queremos ouvir os nossos nomes na sua boca. Abra, Pai de Deus. Queremos voltar, Senhor, queremos voltar a atenção ao início, ao ai, a sua presença. No comer da sua mesa, tirar o pão da sua mão e molhar na sua taça. Usar a sua veste, calçar a sua sandália,
chamar Abba, Paizinho. 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 Essa é a nossa essência. Essa é a nossa realidade. Quero selar essa mensagem, Senhor. Saber que é a tua palavra que flui e o teu Espírito que testifica com o nosso Espírito a respeito da verdade. Ensina-nos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sua vontade.